Imagine por um momento que você está em uma jornada épica. Uma jornada onde o desafio mais difícil não é uma batalha com monstros externos, mas uma batalha interna, com suas próprias dúvidas, suas limitações e medos. Essa história é sobre encontrar o propósito que te guiará, sobre se tornar o herói de sua própria vida, e é essa a missão que vamos explorar juntos hoje. Desde tempos imemoriais, filósofos, escritores, mestres e líderes se dedicaram a entender o papel do herói, não aquele que veste capa e possui superpoderes, mas aquele que se ergue diante das adversidades para alcançar um propósito maior. Esse herói, na verdade, está dentro de cada um de nós, esperando o momento certo para despertar. E a cada pessoa que descobre esse poder interno, a sociedade se fortalece, pois uma sociedade sólida é feita de indivíduos robustos, que sabem quem são e para onde estão indo. Mas o que é, exatamente, esse herói interior? Ele é o que nos move a buscar sentido, a superar os desafios que surgem e a nos aprimorar constantemente. É uma busca não só por sermos melhores para nós mesmos, mas também para o mundo à nossa volta. Se pararmos para observar as histórias dos grandes personagens históricos e fictícios que admiramos, vemos que todos tiveram que passar por essa jornada. Joseph Campbell, famoso estudioso da mitologia, descreveu essa trajetória em O Herói de Mil Faces, onde ele argumenta que em todas as culturas do mundo existe a figura do herói, que passa por provações e, ao final, retorna transformado. Este conceito, a jornada do herói, é algo que todos nós experimentamos, em maior ou menor grau, em nossa própria vida. É um chamado que muitos ignoram, mas que, ao atender, permite-nos enxergar que somos parte de algo maior. E é isso que vamos explorar, como essa busca pelo propósito pode transformar sua vida e despertar seu verdadeiro potencial. A primeira fase do despertar desse herói interior é entender que somos responsáveis por nossa própria jornada. Um dos grandes erros que muitos de nós cometemos é esperar que o mundo nos dê as respostas. Esperamos que as circunstâncias mudem, que as pessoas nos mostrem o caminho, que as oportunidades simplesmente apareçam. Mas grandes sábios e pensadores sempre ensinaram o contrário. O filósofo estoico Sêneca dizia: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. É preciso dar o primeiro passo, enfrentar o desconforto da incerteza e mergulhar na busca por respostas, que começam com perguntas internas. Quem sou eu? O que realmente me motiva? E, mais importante, para onde quero ir? Essa clareza não é algo que surge da noite para o dia, mas sim uma construção, fruto de reflexão e da coragem de olhar para si mesmo com honestidade. Muitos dos maiores heróis que conhecemos passaram por fases de incerteza. Pense em figuras históricas como Mahatma Gandhi, que, no início de sua vida, não tinha ideia do impacto que teria. Ele era um advogado tímido, que lutava para se encaixar no mundo, até que se deparou com a injustiça e decidiu que faria algo a respeito. Martin Luther King também teve seu momento de despertar, e ele enfrentou uma escolha clara: viver uma vida pacata ou responder ao chamado para lutar pela justiça. E, em ambos os casos, eles decidiram ouvir esse chamado. Claro, o que essas histórias nos ensinam não é que devemos nos tornar ícones globais, mas que todos nós, de alguma forma, temos dentro de nós o potencial para fazer a diferença em nosso próprio universo, seja ele grande ou pequeno. Há uma citação de Carl Jung que diz: quem olha para fora, sonha, quem olha para dentro, desperta. Essa ideia é fundamental para a nossa jornada. Vivemos em um mundo que constantemente nos distrai, que nos empurra a buscar a felicidade em coisas externas. Mas o verdadeiro propósito, a verdadeira força de um herói, surge quando paramos para ouvir o que está dentro de nós. E a sabedoria das antigas tradições reforça essa ideia. No Oriente, muitos ensinamentos falam sobre o conceito do Dharma, um termo sânscrito que se refere ao propósito, ao caminho natural de cada um. Encontrar esse caminho é entender que há algo maior, que nossa vida tem uma direção que precisa ser seguida. E, para descobrir isso, precisamos estar dispostos a ouvir a voz que vem de dentro, mesmo quando o mundo tenta nos distrair com mil outras direções. Esse processo não é fácil. Ninguém nos ensina como fazer isso na escola, e muitas vezes acabamos nos sentindo perdidos. Mas a vida é feita de ciclos, e o processo de encontrar seu propósito se desenrola ao longo de cada um deles. Podemos ver isso nas histórias das pessoas ao nosso redor, e talvez você tenha vivido isso também, momentos de grande incerteza, de crise, então, de renovação. A mitologia grega traz uma série de narrativas que exploram essa jornada interna do herói, como o mito de Teseu e o Minotauro. Teseu precisou entrar no labirinto, um lugar perigoso, escuro e desconhecido,
para encontrar e derrotar o monstro. Esse monstro simboliza nossos medos, nossos bloqueios e inseguranças, e o labirinto representa a complexidade de nossas próprias mentes. Essa história, que parece tão antiga, na verdade representa um processo que todos nós vivemos. Precisamos enfrentar o labirinto interno, nos perder, questionar e encontrar a força para confrontar nossos próprios monstros. Em meio a essa busca, é fundamental ter paciência e determinação, pois é uma trajetória cheia de altos e baixos. Grandes mestres budistas ensinam que o sofrimento e os desafios são partes naturais do processo de crescimento, que tudo o que é realmente significativo demanda sacrifício e resiliência. E há uma beleza especial nessa jornada, porque, quanto mais nos desafiamos, mais descobrimos sobre nós mesmos. Mas esse processo exige uma compreensão muito profunda sobre o que significa ser forte. A verdadeira força, afinal, não é a ausência de medo, mas a capacidade de continuar mesmo quando estamos com medo. Nelson Mandela disse uma vez: aprendi que a coragem não é a ausência de medo, mas o triunfo sobre ele. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas aquele que o conquista. Ao entender essa verdade, você começa a ver que cada desafio é uma oportunidade de fortalecer o herói que existe dentro de você. Esse é o momento em que te convido a parar um instante e refletir sobre o que te motiva a seguir em frente. Quais são seus maiores sonhos? Quais medos te impedem de alcançá-los? E, mais importante, o que você está disposto a fazer para superar esses medos? Esses questionamentos são essenciais, porque sem eles nos tornamos como folhas ao vento, sendo levados pelas circunstâncias e pelas decisões dos outros. Mas, ao contrário, ao ter clareza do nosso propósito, nos tornamos arquitetos do nosso próprio destino. Então, antes de continuar, te convido a comentar aqui qual é o seu maior sonho. Essa simples ação já é um pequeno compromisso que você faz consigo mesmo, e quem sabe você inspire outras pessoas que estão assistindo a também refletir sobre seus próprios sonhos e desafios. A segunda fase dessa jornada é entender que, embora o herói interior seja uma busca individual, ninguém alcança a grandeza sem a ajuda de outras pessoas. Pense nas histórias dos heróis clássicos, quase todos têm mentores, companheiros ou guias. Na história de Luke Skywalker, por exemplo, temos Yoda, em O Senhor dos Anéis, Frodo conta com a ajuda de Gandalf e de Sam, seu leal amigo. Esses personagens não apenas ajudam a vencer os desafios, mas representam a importância das conexões em nossas vidas. Afinal, se estamos buscando um propósito que enriqueça a sociedade, precisamos entender que somos parte de algo maior. Continuando essa jornada, é essencial compreender que o propósito do herói não se limita apenas ao seu benefício pessoal, mas também ao impacto que ele pode ter no mundo. Quando falamos de propósito, é como se estivéssemos falando de um farol que ilumina não só o caminho do herói, mas de todos ao seu redor. E ao longo da história, os grandes personagens, sejam eles reais ou fictícios, nos ensinaram que nosso propósito pode inspirar outros a seguirem seus próprios caminhos. Pense em figuras como Leonardo da Vinci, que, com sua curiosidade insaciável e desejo de entender o mundo, não só revolucionou a ciência e a arte de sua época, mas também influenciou gerações a questionar, a criar e a explorar novos conhecimentos. Ou mesmo em figuras mais contemporâneas, como Steve Jobs, que, através de sua visão, foi capaz de transformar a maneira como vemos e utilizamos a tecnologia. Esses são exemplos de pessoas que, ao encontrarem e perseguirem um propósito, também inspiraram uma mudança maior. E essa é uma das características mais poderosas do herói interior. Ele não busca apenas uma realização própria, mas contribui para o avanço coletivo. Ao continuar nossa busca pelo propósito, precisamos compreender que ela demanda coragem, disciplina e uma conexão profunda com nossos próprios valores. Para alguns, o propósito pode se manifestar no trabalho, para outros nas relações, ou até mesmo em causas sociais e espirituais. Viktor Frankl, um renomado psicoterapeuta e sobrevivente do Holocausto, escreveu o clássico Em Busca de Sentido, onde descreve que o propósito é essencial para a sobrevivência. Para ele, aqueles que conseguiam encontrar um motivo para seguir em frente, mesmo em meio ao sofrimento, eram os que mais tinham chances de sobreviver. Isso nos ensina que, independentemente das circunstâncias, encontrar um sentido na vida nos ajuda a superar qualquer adversidade. É uma lembrança poderosa de que todos nós precisamos de algo pelo qual lutar, algo que nos mova para frente, independentemente das dificuldades que apareçam. No entanto, existe um perigo aqui, o de confundir propósito com o desejo de reconhecimento.
Em um mundo onde somos constantemente incentivados a mostrar nossas conquistas e buscar validação externa, muitos se perdem tentando provar seu valor para os outros, em vez de buscar um propósito que realmente ressoe com sua essência. Essa é uma armadilha perigosa, pois, no final, a busca pelo propósito não deve ser sobre o que os outros vão pensar, mas sobre o que faz sentido para você. Lao Tse, o grande sábio chinês, dizia: quando você está em paz com o que você é, então os outros também estarão em paz com você. Esse ensinamento nos lembra que a busca pelo propósito é algo que nasce de dentro, não de fora. E é só quando encontramos essa paz interna que somos realmente capazes de cumprir nossa missão de forma autêntica e genuína. Se refletirmos sobre nossa própria vida, é possível perceber que, muitas vezes, os momentos de crise são exatamente aqueles que nos empurram em direção ao nosso propósito. As adversidades têm um papel fundamental em nossa trajetória, pois nos desafiam a sair da zona de conforto e a buscar algo mais profundo. Pense em como, nos mitos e nas histórias, o herói só se descobre como herói quando é testado. Sem os desafios, ele jamais teria se conhecido verdadeiramente. E na nossa vida isso não é diferente. É como se cada obstáculo fosse um professor, uma oportunidade de aprendizado. Cada dificuldade que enfrentamos nos aproxima mais da nossa essência, e é na superação desses momentos que nos tornamos mais resilientes e preparados para seguir em frente. É nesse ponto que entra a importância de encontrar significado nas pequenas coisas. Muitas vezes, na busca pelo propósito, acreditamos que ele deve ser algo grandioso, um feito que mudará o mundo de uma só vez. Mas o herói interior é também aquele que encontra propósito nas pequenas ações do dia a dia. Seja nas interações com as pessoas à sua volta, no trabalho que realiza, ou mesmo no simples ato de estar presente e consciente de cada momento. Thich Nhat Hanh, um mestre zen budista, ensina que é possível encontrar propósito em cada ato, por menor que pareça. Ele diz que, quando fazemos algo com plena atenção e intenção, aquele ato se torna significativo. E essa é uma lição poderosa para todos nós. Encontrar propósito não significa necessariamente fazer algo grandioso. Muitas vezes, significa apenas fazer cada coisa com o coração, com plena presença e com um sentido claro de intenção. Neste ponto da nossa jornada, é importante lembrar que você não precisa ter todas as respostas agora. A busca pelo propósito é contínua, um processo que se desenrola ao longo da vida, com novos significados que surgem à medida que crescemos e mudamos. Aristóteles acreditava que o propósito de cada ser humano estava ligado à sua arete, ou virtude, ou seja, aquilo que cada um faz de melhor. Segundo ele, todos nós temos um talento, uma habilidade única que, quando desenvolvida, nos ajuda a atingir a excelência. E é essa busca pela excelência que traz significado à nossa existência. Encontrar propósito, então, é também um processo de autoaperfeiçoamento constante, um caminho onde sempre há algo a mais para descobrir e desenvolver. Se chegou até aqui, isso significa que você está em busca de algo mais profundo, e talvez esteja pronto para dar um novo passo nessa jornada de autodescoberta. A verdadeira força do herói interior reside não apenas na sua capacidade de superar obstáculos, mas na sua capacidade de inspirar e transformar a realidade ao seu redor. Pense em como seria o mundo se cada pessoa decidisse despertar seu herói interior e agir de acordo com o seu propósito. Teríamos sociedades mais justas, pessoas mais realizadas e uma realidade mais equilibrada. E é essa visão que podemos começar a construir a partir de agora, cada um com sua própria ação, seu próprio exemplo. Ao viver de forma autêntica e alinhada ao que realmente importa, você não apenas se torna uma versão melhor de si mesmo, mas inspira os outros a fazerem o mesmo. Para encerrar, quero te deixar com uma reflexão que pode mudar a sua perspectiva de vida. Se você pudesse viver sua vida como um legado, o que você deixaria para o mundo? Qual seria o impacto da sua presença? Esse é o questionamento final, que te incentiva a refletir sobre as marcas que você quer deixar no mundo e nas pessoas ao seu redor.